novinha em folha. Uma dessas a gente ainda não tinha feito. Não. Inédita para o primeiro ano, né? Nós havíamos feito um combinado há um tempo atrás de começar só no segundo ano, mas tendo a necessidade e vendo que o primeiro ano também já começa a abrir já um caminho diferente, Super Enem ativar, uma aula diferente. Então, numa aula desse tipo, vamos resolver questões do Enem juntamente com vocês. E é nesse momento que vocês vão perceber que o Enem não é um bicho de sete cabeças, né? Não é só resolver a questão do Enem, é mostrar como caminhar sem se aperrear com as questões do Enem, porque não são difíceis. É claro que nós vamos dividir de acordo com os conteúdos, de acordo com quem está estudando, para que vocês possam entender, mas não é complicado, não é difícil, é só ir com calma. Isso, né? E para você se dar bem no Enem, professora Adelina vem com a gente, né? Vamos lá, nossa intérprete aqui de matemática especial, né? Sabe que ela é especial de matemática. E a gente vai trabalhar questões do Enem, fazendo toda uma leitura, uma interpretação e com certeza a resolução. E aí vocês vão ver que, de acordo com o que está pedindo na questão, né, geralmente tem muito contexto, né? Está dentro de um contexto envolvido, mas o que realmente está pedindo é fácil, né? Às vezes às vezes é simples, a leitura é grande, né? São questões extensas, né? E aí você tem todo aquele processo, toda uma leitura, porque fala que lá na fazenda, lá não sei na onde, né? Tem todo um mistério por trás disso. Mas a questão em si, o que está querendo, é tranquilo. E aí o detalhe, o que ele está pedindo é tranquilo. O difícil é você conseguir chegar no que ele está pedindo. E é nessa hora que nós, alunos da mediação, temos esse diferencial, porque nós já trabalhamos todos os tópicos de forma contextualizada e aplicada, então já fica mais fácil. E aí a gente intitulou a aula de hoje como um Super Enem ativar, e é assim que a gente quer, ativar o seu conhecimento, ativar aí a sua ideia, né? Tudo que a gente estudou, a gente quer ativar em você. Nas questões de hoje, a gente já trouxe mais ou menos na pegada da função, né? Não é isso que a gente está vendo? Isso. A parte gráfica, tem tudo isso, também né? conjuntos numéricos e tal, mas é coisa, unidade 1. Tá ali na pegada, beleza? Mesmo. Então temos uma musiquinha, claro, né? Temos uma musiquinha, ó. Vem que vai começar o Super Enem ativar. E claro, vamos ativar então a aula de número 37. Olha lá. Na aula de número 37, então a gente vai para essa parte ativar a matemática da coisa, né? A magia dos números. Vamos lá? E de maneira bem prática, nós vamos, né, como matemáticos que somos, aplicar todo esse conhecimento em questões do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza, então vamos às habilidades da aula de hoje? Rever e que mais? Reconhecer, entender operações e suas propriedades. Tudo isso aplicadas em questões do Exame Nacional do Ensino Médio. E claro que vamos àquela visitinha de hoje, né? Onde é a escola que nós vamos visitar hoje? Vamos lá? Vamos junto? Hoje temos uma escola para nós fazermos aquela homenagem, como sempre. Isso mesmo, olha aqui que legal, né? Uma escola bem ampla, espaçosa, né? Bastante arejada. E aquelas salas parecem salas novinhas, né? É verdade, acho que é um pavilhão novo, né? Legal, legal, legal. E qual é a escola do dia de hoje? Vamos averiguar? Vamos perceber? Então, olha lá, a escola do dia de hoje é... Valdemiro Silva Moura. Isso, no Cunho do Marechal, extensão da Frei Henrique de Coimbra, em Cacaulândia. Mais uma escola aí da mediação tecnológica no estado de Rondônia. Então, beijo no coração aos meninos da Valdemiro e aquele abraço apertado aos professores presenciais. Pra gente é uma alegria toda vez referenciar aqui uma das escolas que recebe os nossos alunos aí com tanto carinho, né? Verdade. Vamos então na cartola mágica, saindo da cartola, a magia dos números está trazendo a parte de ativar o Enem, né? Então é dentro desse propósito que a gente caminha aí junto com vocês. Vamos lá. Beleza, então vamos começar entendendo mais ou menos a nossa disciplina. A matemática é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. E estamos trabalhando isso com vocês todas as vezes que criamos uma situação problema ou que trabalhamos com vocês aquela brincando com os números, que nós colocamos aquela charada, aquelas pegadinhas. Beleza, então tá aí, o raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades,
medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Tudo isso faz a matemática? Tudo isso. Vocês viram que em algumas aulas nós destacamos dados estatísticos do estado de Rondônia, dando ênfase, por exemplo, à produção de banana, à produção de castanha, à produção de leite. São dados estatísticos. Então a matemática é usada como uma ferramenta essencial, né, gente? Em muitas áreas do conhecimento, não só a matemática isolada, mas sim ligada, né, às engenharias, à arquitetura, adoro, medicina, física, química, biologia e até mesmo nas ciências sociais. Então, a galera aí que escolheu diversas profissões, diversos cursos para desenvolver aí no nível superior, com certeza a matemática vai contribuir de alguma forma, porque ela é usada como ferramenta, né? Essencial para desenvolver as demais áreas do conhecimento. Então, não adianta querer fugir da matemática, que ela vai te pegar de jeito em algum momento, em qualquer lugar que você for, ela estará lá, te esperando. Isso, e aqui a gente tem um exemplo aí, né, de situações que caem no Enem com relação à matemática. A gente fez um gráfico de porcentagem, mostrando para vocês mais ou menos os assuntos aí que são contemplados. Bora ver. Isso. Nós temos ali ocupando uma boa parte, né, 22%, a parte de razões e proporções. Lembrando que razões e proporções é tudo aquilo que envolve medidas, não é, que a gente pode comparar. Temos ali, logo abaixo, 14% envolvendo a parte de porcentagem, né? Temos depois a parte de estatística com 13%, aí vem probabilidade com 9%, sistema de numeração métrico decimal, os números reais que nós trabalhamos, 8%. E aí aqui, professor, vem prismas, áreas, médias, gráficos, cilindros, praticamente isso aqui tudo é geometria, né? Com exceção das médias ali, que vai entrar na parte de estatística também, né? Mas tudo aqui é geometria, seja ela plana ou espacial. Então, dá para juntar todo mundo aqui, ó, isso aqui tudo é praticamente geometria. É, que vai dar ali 13, 18, 22% na geometria. Que é mais ou menos igual a razão e proporção. É o que ocupa boa parte da prova, né? Quase isso. 50%. Função afim. Função afim, 4%. Né? A gente está nela. E depois o princípio multiplicativo com 3%. Que é raciocínio lógico, não é? Bora ver aqui esse gráfico aqui junto com a galera para a gente fazer uma discussão aqui. Isso. Vamos só conversar aqui uns detalhes. Olha só, função afim. Ah, professor, mas só cai 4%. 4% é o equivalente a mais ou menos 3 questões, 4 questões da prova, não ou até mais. Não dá para titubear, né? Não dá para perder. E são questões básicas, tirando algumas ou outras que envolvem um gráfico mais complicado, uma situação mais complicada, é fácil. Aí entra sistema métrico decimal, que é medida, é olhar para o número, é conhecer o número, é conhecer o valor posicional do número de distribuição. Vamos mais pertinho aqui para a gente ficar mais perto do nosso gráfico aqui. Olha o que acontece, né? Quando a gente vê ali, ó, 22% razão e proporção, aí aqui embaixo 14% de porcentagem, só aí já dá 36% de matemática básica. 7º ano. Então, gente... Ah, não lembro do 7º ano. Então, olha só, você vai ter 1º, 2º e 3º ano para se organizar e saber que na sua prova, 36% da prova é só conteúdo básico, razão, proporção, regra de 3, porcentagem. E aqui com 3%, o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo... Do vestido, lembra da roupinha? Isso, foi lá com quantas maneiras eu posso, né, verificar aí a possibilidade de me vestir com 6 camisas e 4 calças, né? Princípio multiplicativo. Isso, Você vai no restaurante, aí tem lá no cardápio, né, 3 tipos de carne, tem lá 4 tipos de suco, tem lá... Né? 3 tipos de saladas. Como é que eu posso me servir? Aí você multiplica tudo, princípio multiplicativo. Só isso. Pois é. Aí o que acontece, né? Acontece que, se você observar, a maioria das coisas que caem no Enem é a matemática básica, né? Ou seja, não é envolvendo fórmulas mirabolantes, nem assuntos muito complexos, né? Até tem umas fórmulas, né? Que, assim, nem são dados como estatística. Por exemplo, outros, esse gráfico não trouxe, mas nós temos outros, que é parte do logaritmo. Às vezes caiu uma questão de logaritmo, matemática financeira, juro composto, caiu uma questão. Mas assim,
raro. Boa parte da prova é matemática básica. E aí é por isso que faz todo sentido agora que a gente viu que toda a unidade 1 a gente trabalhou matemática básica com vocês, tá? Esse é o nosso objetivo, porque às vezes a pessoa se preocupa tanto com coisas lá tão... mirabolantes, né? Isso, com coisa tão complexa e esquece do básico e deixa de fazer muitas questões no Enem, tá bom? E aí, melhor do que falar, é mostrar para vocês como funciona. Isso, é isso que a gente vai fazer. Em cada questão, mostrar que existem comandos que eu preciso destacar na leitura. E aí, o grande detalhe, trabalhar tudo isso de forma intuitiva. Porque eu não posso... Aqui nós vamos destacar com cores diferentes, vamos sublinhar com cores diferentes. Na prova, você só pode usar caneta preta. Não tem como... Então, é saber trabalhar e até mesmo esse comando para a cabeça. Porque... Se em casa eu estou acostumado a destacar de vermelho, ou sublinhar, né, ou passar o marca-texto, na prova eu não vou ter essa possibilidade, é só caneta preta. Mas uma vez que você já trabalhou tudo isso em estudo, ali é só colocar em prática tranquilo mesmo, né? Então vamos praticar, vamos mostrar para vocês como resolver as questões do Enem. Olha lá na telinha. Então, a gente vai trazer para vocês entender como funciona cada questão que a gente vai mostrar aqui, tá? Vamos lá. Por exemplo, a questão 136 do Enem de 2019, na prova cinza. Para quem não sabe, né, quem ainda não fez a prova do Enem, né, não teve essa possibilidade, a prova, elas têm cores diferentes, onde as questões são as mesmas em ordem diversas, né? Isso. Então, às vezes... A questão 136 da prova cinza, às vezes pode ser a 142 na prova amarela. Então as questões são as mesmas, mas mudam de ordem. Vamos ver essa questão então. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. E aí é legal aqui o que a gente já vinha falando, né? Tem toda uma leitura, um contexto, tá falando da gripe, infecção respiratória, e tudo isso para chegar no momento decisivo aqui da questão, que é praticamente o diâmetro, né, da partícula esférica do vírus. O restante, até esse momento aqui, não contribuiu em muita coisa no sentido de resolver a questão, tá? Isso, mas assim, ele sempre vai contextualizar, né? Tem até estudos já mostrando que eles querem dar uma mudada no formato das questões e tal, mas assim, tem que ter um contexto. Então ele contextualizou. Só que ele contextualiza de forma diferente, porque ele traz uma informação que muitas vezes não te ajuda. A informação que vai te ajudar já é a parte lá de baixo, que é a questão do tamanho do vírus, o diâmetro do vírus. Então tá lá, destacamos já, vamos continuar. Vamos lá, em notação científica, agora sim, o Já diâmetro pedido, né? interno do vírus influenza em milímetros então a gente viu aqui que ele está na parte decimal, né? Isso. 0,0011, né? 0,00011 milímetros, certo? Certinho. E a gente está querendo passar ele para notação científica, ou seja, a potência de base 10. O que a gente precisa fazer? Dar pulinhos com a vírgula. Isso. Só isso. Aí a primeira parte é você lembrar o que é essa notação científica, não é? O que é a notação científica. Sim. Então, nós vamos lembrar, a notação científica é aquela notação que vai escrever o número, parará, parará, parará. E a gente vai trabalhar aqui com palavras-chave para desvendar, né? Resolver a questão. Claro que no dia você não vai estar fazendo isso dessa forma, isso né? é O passo a durante passo. o estudo. Mas na verdade isso vai ficar automático, né? Automático. Então bora ver. Partícula esférica, ou seja, temos aqui já um formato diferenciado, não é? É uma esfera. Uma esfera é um sólido espacial que não tem vértices, não tem face, não tem... Isso nós estamos estudando. A questão. Isso, nós não estamos resolvendo a questão na prova. Então, partícula esférica, ela tem diâmetro, né? Quando fala de diâmetro, é o quê? É o dobro do raio. Isso, que atravessa de um lado ao outro, passando pelo centro, né? Notação científica, o que seria Será que eu notação lembro científica, como é que eu escrevo o número em notação científica? E aí é quando você vai puxar, você está estudando a questão.
Daí você vai puxar quais são as características da esfera, quais são as características que vão ajudar a trabalhar esse detalhe, se por um acaso ele pedir alguma coisa referente à esfera. Notação científica. Será que eu lembro que a notação científica, o número tem que ficar entre 1 e 10? Né? Eu não posso ter um número menor do que 1 e nem maior do que 10. Então, para ter esse detalhe, aí sim é quando eu chego no comando da questão. É aí que eu vou saber como chegar lá para resolver a questão. Aí vem a aplicação lógica matemática. Escrever o número em notação. E aí, em notação científica, como seria isso, né? É isso que a gente está querendo fazer, entendeu? Então, com base nisso, né, a gente viu aqui que a gente fez um estudo da questão, não foi? Um estudo da questão. Dentro desse estudo, aí a gente vai analisar o que realmente a nossa questão está pedindo, né? Porque esse aqui é um item, né? Quando a gente conversa sobre Enem são feitos a elaboração de itens, ou seja, são questões de múltipla escolha que envolvem um gabarito e os distratores. Os distratores são aquelas possíveis linhas de raciocínio do aluno, tá? Ah, é pegadinha. Não é pegadinha. Não é. São possíveis caminhos que o aluno pensou e marcou. Isso. Né? Aí o grande detalhe. Professor, mas não vai dar tempo de fazer isso na prova. Na prova, não. Realmente, na prova, não dá tempo de você pegar a questão, tirar a palavra-chave. Isso é para estudar. Vocês estão no primeiro ano, já estamos mostrando para vocês como é que funciona. Quando chegar no terceiro ano, lembra do desafio? É uma questão por dia. Uma questão todo dia. Pega uma questão, resolve. Quando você chegar no terceiro ano, quando você estiver lá no ano que você vai fazer o Enem, você já sabe, começa o ano assim, já pega uma questão e senta. E estuda. Palavras-chave, ou seja, quais foram os comandos que ele deu na questão. Ele falou de esfera, notação científica. Eu preciso estudar isso. Outro detalhe, ele falou do influenza, né, do vírus da gripe. Isso não é de matemática, mas em biologia você vai precisar. Para uma possível redação, você vai precisar desse detalhe. Essa parte aí do palavra-chave, que nem o professor Maurício falou, isso aí é para estudo, né? Só que se você for se habituando a fazer dessa forma, na hora automático, quando você lê a questão, você já vai entender o que ele está querendo, qual é a palavra-chave, porque dentro de todo um contexto tem aquilo que realmente importa, né? Ontem eu estava conversando com uma filha de uma amiga minha, e ela já fez 3 anos de cursinho. E até hoje ela não tinha entendido, assim, com facilidade, a parte de conjuntos numéricos, né? Aí quando eu mostrei para ela, é assim, ó, os naturais, dentro dos inteiros, dentro dos racionais, e os irracionais, aqui vive isolamento social. E ela, nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso. Então, às vezes, são palavras que a gente usa aqui, meio que brincando, mas é brincando que se aprende, né? Vive ali isolamento social. Ela falou, agora eu não vou esquecer mais. Eu fiquei feliz, por quê? Porque, às vezes, um jeito simples de explicar e traz um grande aprendizado, né? Então... E depois de tudo isso, veio o comando matemático, ou seja, o que a questão quer que eu faça? Que é a aplicação da matemática. Só escrever em notação científica. Só isso. E aí, claro, né, tem outras alternativas, mas a gente vai mostrar para vocês como é fácil de identificar qual é a correta. Olha lá. Então, quando a gente está falando de... passar para a notação científica o valor 0,00011 milímetros, né? Eu vou dar pulinhos com a vírgula. Isso. Então, a vírgula está aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Por que parou aí e não parou no 11? Porque tem que ficar de 1 a 10. Isso, no máximo 10, 9,999. Não, nem chega no 10, tem que ficar entre 1 e 10. Menor que 10. Então vai ficar 1,1 vezes 10, né? Chegou aqui a vírgula, tá bom? Vezes 10 em quanto? Quantos pulinhos deu a vírgula? Isso, deu 4 pulinhos. E aí o detalhe, 1,1 é maior ou é menor que 0,00011? É maior, professor. Então, se ele é maior, o meu expoente fica negativo. Mas se eu soubesse só dos pulinhos, não tinha como errar. Por quê? Não, porque esse aqui não deu nem as opções, não né? Deu positivo. Do positivo. Se ele tivesse falado menos 4 e o 4, aí você poderia ficar aí um pouco em dúvida, né? Então, a resposta correta é essa. Mas, para não ter dúvida, você já sabe. Se o resultado final for maior do que o número inicial, expoente negativo. Se for menor, expoente positivo. Ou seja, se a vírgula andar para a direita, negativo. Se a vírgula andar para a esquerda, positivo, tá? Os pulinhos que você der com a vírgula em direção é o que vai te dar o expoente também. E aí a pergunta é,
Entendeu? E aí, será que entendeu? O professor Maurício está aqui perguntando para os meninos, vocês entenderam? Se não entendeu, é hora do mapa mental. Tá um pouquinho brilhoso. Vamos lá. A notação científica, né? Aqui foi feito um mapa mental trazendo as explicações sobre notação científica. Ou seja, o que a gente falou aqui, ó, sempre o número vai ser de 1 a 9, né? A ordem da grandeza são números inteiros, ou seja, tem que ficar ali entre o 1 e o 9, né? Se você deslocar a vírgula para a esquerda até o algarismo maior que 0, conta quantas casas a vírgula andou e coloca no expoente, né? Se deslocar a vírgula para a direita, já viu que é expoente negativo, né? Olha aqui, expoente negativo. Para a esquerda, expoente positivo. Na verdade, não aparece o sinal de mais, né? Então, por isso que ele só colocou aqui que vai no expoente. E notação científica é base 10, gente. Potência de base 10. Beleza. Tranquilo até aí? Bacana? Então a gente fez a primeira questão do Enem. Ah, mas vocês não demoraram muito. Realmente, no Enem, 45 questões de matemática, e em média 3 minutos para cada uma. Então você precisa agilizar naquelas que você considera fáceis. Por que você considera fáceis? Cada pessoa tem uma afinidade. Eu mesmo gosto muito de geometria. Eu ia falar. Então quando eu pego a prova do Enem, eu vou naquelas que eu já vejo que tem figura geométrica, que tem algo nesse sentido, porque me é familiar. Eu tenho afinidade. Já o professor Maurício talvez tenha outras afinidades, então ele vai fazer as que ele encontrar mais simples para ele, né? Verdade. Isso, uma vez que você identificar isso, você vai fazer as fáceis primeiro para deixar tempo para as que você considera mais difíceis. Mas, como vocês estão no primeiro ano e já estão pensando no futuro, vocês vão se preparar no dia, vai estar tudo fácil. Vai estar tudo fácil mesmo. Boa ideia essa, gostei. Primeiro ano, segundo, terceiro, vai ficar tudo fácil. E aí a gente trabalhou aqui o passo a passo, então realmente a gente demorou aí em média de uns 10 minutos para uma questão. Mas, e o detalhe... Começando também, Quando você for estudar, você tem que gastar uns 30 por questão. Porque você está estudando. Olha só, você pega uma questão dessa, você estuda, se cair qualquer outra questão que envolve notação científica ou número ali, você não erra. E aí, olha só, mas só vai cair uma. Beleza, mas é uma que eu não vou errar. Não. É uma que eu vou acertar de qualquer jeito. E um detalhe, é uma questão nível fácil. Se você errar essa questão nível fácil e cair qualquer outra questão que envolve uma linha de raciocínio que tem potência, você vai perder ponto. Por quê? Como é que ele não sabe notação científica e acertou essa questão aqui que envolve uma resposta? Ainda tem essa parte, né, que é a análise do item, né? Você não pode errar uma simples e acertar uma difícil, que ele diz que há controvérsias aí na sua resposta. Mesmo que você tenha feito, vai sair lá que você chutou a questão. Simples assim. Vamos lá então, mais uma. E assim vem mais uma questão do Enem. Vamos lá agora, vamos entender como funciona a questão de número 155, já no Enem fresquinho de 2021, prova amarela. O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$20, um show conseguia atrair 200 pessoas e que, a cada R$1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Então, diminuía R$1, redução no preço, aumentava em 40 pessoas. A quantidade de pessoas. Já estou sacando aqui a ideia, vamos ver. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros. Ótimo, já está dizendo o conjunto aqui qual é. Então né? são valores inteiros, quer dizer, já 20 vai ficar 19, 18, 17... Não pode ser quebrado. Não. Para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar o troco. E pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação gráfico. Em função do desconto. Olha aí. E olha só, em função do desconto do valor do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é... E aí aqui tem várias opções, né? 5, claro, né? Isso. Opções de gráfico
retilíneo, né? Linear, aí em reta, né? Aqui tem outro gráfico usando reta também. Aqui um gráfico pontilhado. Temos também gráficos agora já com determinadas curvas, que a gente ainda não estudou a função que determina esse aqui. Isso. Mas já dá para a gente entender que não é aquele da função afim. Até porque, assim, olha só, pelo contexto, olha o detalhe do aluno que está estudando. Pelo contexto, diminui o valor do ingresso, mas aumenta o número de pessoas presentes, correto? Sim. Então, quer dizer, se vai aumentar o número de pessoas presentes, com certeza vai aumentar também a arrecadação. Vai. Então a gente pode fazer uma tabelinha? Já pode... Vamos fazer uma tabelinha? Vamos, olha lá aí, que legal, né? Então, se no início a gente tinha o ingresso a R$20, tínhamos 200 pessoas, ou seja, arrecadação de 4 mil. A cada R$1 de desconto, né, de baixa no valor do ingresso, aumenta em 40 pessoas. Então agora já não é mais 200, Isso. 240. Faz aí a continha direitinho, 4.560. Ah, diminuiu mais R$1. Ó, legal, R$18. Agora aumentou para 280 pessoas, porque aumentou mais um pouquinho. E aí a gente vai indo, né? E quanto mais você vai reduzindo, R$1, vai aumentando em 40 o número de pessoas. E claro, né, com isso a gente observa que é um crescimento linear, só que não constante. Então, se ele não é constante, não pode ser uma reta. Não é? Não tem como riscar uma reta ali. Porque não vai ser linear crescente. Isso. Não vai ser, desculpa, não vai ser constante. Mas eu quero ficar nesse ponto aqui, ó. Eu quero parar nesse ponto. Um crescimento. Se você observar lá os 5 gráficos, nós temos no Vamos trazer eles aqui lá, de volta. Ó. Olha aqui, ó. Esse aqui cresce e decresce. O cara não vai ser convencido. Como é que eu vou pegar isso aqui? Assim, vai ter esse aqui, vai ter 1.000 pessoas, eu vou pagar, vai ter uma arrecadação. Não. Então esse aqui que tem crescimento. Esses dois aqui já jogam desconsidera. fora. Então voltamos nos anteriores. Vamos ver. Aqui também, do meu lado aqui, ó. Tá diminuindo a arrecadação. Eu não vou diminuir o número de pessoas para ter menos arrecadação. Então, tá fora. Temos duas opções. Ou é a A, ou é a B. E agora? Olha, e agora? Sintonia. Aí tem um detalhe. A reta que nós traçamos. Aí entra a nossa aula de função, do gráfico da função. Nós temos uma curva da função, né, que é quando eu marco os pontos. Reta, né? Mas... Que é quando eu marco os pontos e tenho lá que ligar esses pontos. Tem uma curva da função. E nós temos na função afim, que é uma função constante e linear, uma reta. Qual das duas vai ser a nossa resposta certa? Aí eles estão se perguntando, mas eu vou precisar fazer essa tabela no Enem? Eu não tenho nem tempo para isso. Gente, aqui nós estamos no estudo das questões, tá? Mas a sua linha de raciocínio é essa. É você perceber que ela vai ser uma função linear, não constante, né? Porque não permanece do mesmo jeito. Não tem, olha reduzir R$1, aumentou 40 pessoas. Reduzir R$1, aumenta 40 pessoas. E a arrecadação é diferente, olha só. Com 20 pessoas, tinha R$4.000. Beleza. Com R$20 o preço do ingresso, nós tínhamos R$4.000 de arrecadação. Diminuiu R$1, aumentou 40 pessoas. O aumento das pessoas é constante, 40 mais 40 mais... Só que a redução também é constante, isso, R$1. O gráfico fala de arrecadação. Então, o par ordenado vai ser o quê? O valor do ingresso lá atrás e a arrecadação. E aí é um detalhe de você entender, trabalhar a parte de estatística, a organização da tabela. Se o gráfico fosse valor do ingresso e visitantes, seria uma reta constante. Vai diminuindo R$1, vai aumentando 40. Beleza. Só que ele fala de número de pessoas, não, valor do ingresso e arrecadação. Olha aqui a diferença aqui, ó. Volta. No gráfico? Não, na tabela, rapidinho. Olha só aqui, ó. 4.000 para 4.560 aumentou 560. Depois para 5.040 aumentou 480. Opa, 560, 480. Não é o mesmo aumento, não é gradativo. Aí depois vai para 5.440, só aumentou 400. Depois aumenta 300 e 300, não é? 340. Isso, tá 5.760, né? Viu, ó? E aí, será que é constante ou será que não é constante? É uma reta ou não é uma reta? Vamos lá então? Vamos marcar no gráfico? Olha lá. Então, no gráfico, qual a resposta correta?
Vamos ver, nós temos a A e a B. Isso. Vamos fazer a análise lá com arrecadação. Cadê lá? 20 pessoas, arrecadou quanto? 4 mil. 4 mil, tá marcado lá já. Ó. Tá nos dois tá certo. Beleza. Diminuiu uma pessoa. É, porque o que você Desconto tem de que, R$1, você tem que analisar é que é o desconto pela arrecadação. Quem é que está no eixo X e quem que está no eixo Y. Porque aqui na tabela a gente tem 3 grandezas, né? Isso. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente tem a quantidade de visitantes, a gente tem o valor do ingresso e a gente tem a arrecadação. Isso. E esse valor do ingresso lá é dado em descontos, tá? Diminuiu R$1, a arrecadação foi de quanto? Diminuiu R$1, a arrecadação foi de... 4.560. Vamos olhar aqui. Vamos ver lá, 4.500. 4.560 tem que passar daqui, né? Aham. Com R$1. Isso. Os dois são parecidos, né? Vamos ver o outro lá. Vamos ver com desconto de R$10. R$10 vai dar quanto? Vai aumentar um monte de pessoas. Aqui o desconto de R$5, né? Vamos lá, no desconto de dá R$5. 6 mil, vamos lá, 6 mil. Vamos lá, 6 mil, desconto de R$5. Vai ficar então, 15, aqui, né? R$5. R$5, 6 mil, tem que ser lá em cima, né? Aham. R$5. Os dois são desproporcionais. O detalhe vai ser mesmo a linha. Então linha contínua, né? Isso. Linha contínua, a alternativa correta é a letra A. Acertei. Isso. É que às vezes o gráfico também na prova, ele não tá muito proporcional, né? Mas deveria. O que vocês deveriam ter entendido aqui, para ficar tranquilo, era esses distratores aqui, não é? Porque na arrecadação, nós temos esse detalhezinho de que eu não poderia marcar nem a C, porque está caindo a arrecadação, nem a D e nem a E. Porque olha só, quando chegasse um desconto ali de R$20, não ia ter ninguém no show. Zerou? Era para estar lotado, não é? Isso, então é aqui somente análise gráfica, né? E será que eu teria como dar um desconto de R$20? Pois é. De graça para todo mundo? Já deu de... Todo mundo pode entrar, né? Entrada livre. Vamos então a mais uma questão, né? Então aqui, vamos trabalhar um pouquinho as palavras-chave, né? Que a gente acabou não trabalhando. Aumentava em 40, só trabalhava com valores inteiros. Isso a gente já fez na hora que a gente está interpretando, tá valendo. Por isso que a gente falou que fica no automático. A gente até esqueceu dessa parte. Ou seja, trabalhar o gráfico, né? E o objetivo da questão é a construção de uma tabela. O objetivo não, né? Se você fizer isso, você está ganhando aí, lucrando na questão. Construir uma tabela com um crescimento aí que é não constante, né? Porque muda, na verdade, aqui está dizendo constante, mas ele é linear não constante. E o gráfico é uma função do primeiro grau, que é o que a gente está trabalhando aí na unidade, certo? Certinho. Vamos lá então para mais uma, você entendeu? Nós temos uns gráficos aqui na função. Temos a nosso mapa mental, né? Que já foi trabalhado bastante com vocês, então. Isso, esse aí já está próxima. Mais uma, bora ver? Questão 136, agora de 2017, na prova amarela. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, definido de veículo durante um congestionamento. Muito bem. Olha só aqui. Olha o gráfico, né? O que aconteceu? E aí, vamos lá. Temos um suporte, o suporte é aquilo que nos dá embasamento para resolver a questão, que pode ser um gráfico, uma tabela, um mapa, uma charge, seja na disciplina que for, tá? Beleza. O que precisamos ler nesse gráfico? Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Imóvel é parado, né? Então, imóvel é parado. E onde ele ficou parado? Aí eles podem pensar, professores, eu acho que ficou parado aqui e ficou parado aqui. Por quê? Porque está em linha reta, tá constante? Só que aqui ele está com velocidade por tempo. Então aqui ele está com a velocidade constante, mas ele continua andando, né? Tá andando o veículo, só que a velocidade permanece constante. Ele está 90 km por hora. Então para estar parado tem que estar no zero? Para estar parado precisa zerar. Então onde ele ficou parado, a velocidade. Aqui a gente está com um gráfico de velocidade por tempo, né? Então para ficar parado ele tem que estar no zero. Porque aqui
A impressão que dá é que o veículo está parado, mas existe uma velocidade, só que constante. Então é isso que você precisa observar. A análise do gráfico é esses detalhezinhos aí, tá? Daqui a pouco vocês vão entrar na parte de física, né, com o professor Mac e o professor Décio. E aí vocês vão entender o seguinte, essa parte de análise de gráfico. Nós olhamos sempre os eixos, matematicamente falando. Olhamos o eixo Y e o eixo X. O que informa cada um desses eixos? O X é o tempo. Então, 1 minuto, 2 minutos. O Y aqui é a velocidade. Para estar parado, a velocidade tem que ser 0. Aí nós estudamos o quê? Que se o eixo Y é 0, o ponto vai ficar em cima do eixo X. Então o tempo está passando? Tá passando. O tempo está passando de 6 para 8 minutos. Passaram 2 minutos, mas o carro está parado. O tempo está passando. O tempo correu, de 6, 7, 8. Mas o carro parou. Tá? Então vamos lá analisar agora a palavra-chave e marcar a alternativa. Olha lá. Na pergunta, então, dizia que, né? Quantos minutos o veículo ficou imóvel, né? Vamos ver, a palavra-chave seria o gráfico, né? Análise de gráfico, intervalo definido de tempo, ali foram 8, 10 minutos, não foi? Uhum. A aplicação lógica seria a leitura do gráfico, simplesmente isso. Pontos e os pontos do plano cartesiano. Isso, que é o que a gente já vem fazendo aí na aula, né? Vamos marcar a alternativa, então. Ele ficou parado de 6 a 8 minutos, então 2 minutos. Letra C. Beleza. Certo? E aí, entendeu? Se não entendeu, vamos relembrar aqui a parte, alguns tipos de gráfico, né? Algumas maneiras que aquele nosso gráfico ali é o gráfico de linhas, né? A gente ainda vai ver isso nas aulas lá na unidade 3, tá bom? Isso. E aí, gráfico de setores, nós lemos um hoje com vocês, né? Isso, gráfico de setores, famoso gráfico de pizza. E aqui nós temos os gráficos de colunas ou barras, né? Verticais, horizontais, e ainda tem outros tipos, né? Gráfico, o infográfico, gráfico em rede e gráfico de áreas. Legal. Os mais usuais, com certeza, são os 4 primeiros aqui, tá? O de colunas, em barras, setores e linhas. Inclusive, para política, né? Na parte eleitoral, quando você vê a parte de pesquisas eleitorais das eleições, geralmente mostram gráfico de linhas, assim como aí a propagação do Covid, né? Isso. Beleza, então? Brincando com os números. Nas aulas do Enem, o nosso brincando com os números às vezes vem um pouquinho diferente, né? O brincando com os números com certeza é uma dica, é algo que vai contribuir com seus estudos para o Enem, tá? Porque os desafios de raciocínio lógico também contribuem, mas a gente já faz nas demais aulas. Isso. Então vamos aproveitar essas para dar alguns macetes aí. E como essa aula a gente já trabalha a questão de forma diferente, e aí você viu que o nosso objetivo na aula não é resolver questões do Enem. Que se fosse, a gente colocava 10 e resolvia 10 rapidinho. O objetivo é fazer com que você entenda como se portar com as questões do Enem. Como se comportar. Aí, isso, é porque assim, é diferente. Não é pegar uma questão na sala de aula, tipo, resolva a equação. Você resolve, né, determine o f de 2. Não, não é. É o detalhe de ler. Na leitura vão surgir algumas... E aí fica um detalhe. Nós destacamos o material para vocês, as palavras-chave, para que você possa, com o material em PDF, olhar e falar assim, ah, entendi. Mas na aula, durante a leitura, a gente já vai sublinhando. Para que você perceba, olha, li, já sei que está aqui. Isso. E o comando matemático, ou seja, aquela aplicação lógica, é o que ele quer que você faça. Ele quer que eu faça isso. Se você conseguir pegar questões do Enem e já ter esse entendimento de como se comportar e entender o que ele quer que você faça, vai ficar tudo mais fácil. Isso mesmo. Então vamos ao Brincando com os Números, que hoje é uma dica para o Enem. Olha lá. Pense matematicamente, o que seria isso? Muito além de aprender fórmulas e conceitos matemáticos, a preparação para o Enem, principalmente na reta final, ou seja, quando você estiver no terceiro ano, deve se concentrar também no treinamento de um certo pensamento matemático, que já pode começar agora, que se refere à capacidade de ler um enunciado e identificar a lógica matemática por trás da questão. Portanto, a prova de matemática do Enem também testa a sua capacidade de interpretação, tá?
que precisa entender todos os conceitos, né, que ficam por trás, né, implícitos nas questões e relacionar cada um com seus conhecimentos. Então, por exemplo, uma pergunta que parece complexa, às vezes, após um segundo ali olhando para ela, analisando, né, dando aquela apurada, ela pode ser resolvida com uma simples regra de 3, que é a nossa matemática básica. É o que a gente já sempre fala para vocês aqui, que o Enem não tem o intuito do Enem é ser resolvidas as questões com o básico da matemática e não com coisas mirabolantes, muito difíceis e complexas. Então, faça uma leitura. Caso você não consiga fazer de cara, você dá um tempinho, passa para outra, depois você volta, às vezes com outro olhar, você já lê e verifica que é uma questão simples, que com a regra de 3 pode ser resolvida. Verdade. Certinho? Verdade. Então, ficamos por aqui, mas a gente volta aí com a revisão e, claro, com mais questões do Enem, né? Questões do Enem. Que vocês vão fazer tentar fazer. E nós vamos corrigir. Beleza? Até já! Tchau, tchau, gente!